Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula do Vem e Segue-me deste ano, onde nós estamos estudando o livro de Mórmon. Nesta semana, entraremos no capítulo 1 ao 5 do livro de Primeiro Nefe, e o tema é Eu irei e cumprirei. Se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever nesse canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário no final, que é muito importante também. Nós vamos estudar os seguintes tópicos. A palavra de Deus é de grande valor para mim. Posso obter e fortalecer meu testemunho ao me voltar para o Senhor. Deus vai preparar um caminho para que eu faça sua vontade. Lembrar-me das obras de Deus pode me dar a fé necessária para obedecer a seus mandamentos. Fui conduzido pelo Espírito. Então, esses são os tópicos que nós vamos estudar. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final. Nós vamos extrair aqui os principais pontos desses capítulos do livro de Mórmon. Eu convido você a ler o livro de Mórmon, do capítulo 1 ao 5. Aqui nós temos apenas um resumo e os princípios que nós podemos aplicar na nossa vida. E se você ainda não assistiu às aulas anteriores sobre a introdução, sobre o que é o livro de Mórmon e como o livro de Mórmon chegou até nós, eu convido você a assistir às aulas anteriores para você aprender mais sobre o livro de Mórmon. Bom, vamos começar a nossa aula. O capítulo 1, vou fazer um resumo aqui dos 5 capítulos. Capítulo 1, Nefe inicia o registro de seu povo. Em visão, Leí vê uma coluna de fogo e lê um livro de profecias. Louva a Deus, prediz a vinda do Messias e profetiza a destruição de Jerusalém. É perseguido pelos judeus aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Então, aqui é importante saber em que período essa história acontece. No capítulo 2, Leí leva a família para o deserto junto ao Mar Vermelho. Abandonam seus bens. Leí oferece um sacrifício ao Senhor e ensina os filhos a guardarem os mandamentos. Lamã e Lemuel murmuraram contra o pai. Nefe é obediente e ora com fé. O Senhor fala com ele e escolhe-o para governar seus irmãos. No capítulo 3, os filhos de Leí retornam a Jerusalém para obter as placas de latão. Labão recusa-se a entregar as placas, Nefe exorta e encoraja seus irmãos. Labão rouba-lhes os bens e tenta matá-los. Lamã e Lemuel agridem Nefe e Sam e são reprovados por um anjo. Aproximadamente 600 a 592 a.C. No capítulo 4, Nefe mata Labão por ordem do Senhor e depois se apodera das placas de latão por meio de um estratagema. Zorã decide unir-se à família de Leí no deserto. E, por último, o capítulo 5, Saria queixa-se de Leí. Ambos se regozijam com o retorno de seus filhos, eles oferecem sacrifícios, as placas de latão contêm escritos de Moisés e dos profetas. As placas identificam Leí como descendente de José. Leí profetiza a respeito de sua semente e da preservação das placas. Eu gosto de deixar registrado aqui nesse canal as escrituras, todos os resumos são extraídos dos manuais, para que não haja nenhum erro da minha parte. Muitas vezes eu posso querer comentar os escritos, as escrituras, e muitas vezes eu posso me enganar. Então, eu procuro deixar registrado aqui as escrituras para que a gente possa beber a água da fonte, para que a gente possa estudar juntos o livro de Mórmon. Primeiro tópico, a palavra de Deus é de grande valor para mim. Então, a importância aí da palavra de Deus, a importância das escrituras, a importância dos registros. Então, o primeiro Nefe 5:21, né, indo lá para o capítulo 5, é o último capítulo que nós vamos estudar, mas é o primeiro ensinamento, onde a gente aprende sobre a importância dos registros. Ele fala assim: e havíamos obtido os registros que o Senhor nos ordenara e os havíamos examinado e visto que eram de grande valor. Sim, de tão grande valor que poderíamos preservar os mandamentos do Senhor para nossos filhos. Então, olha a importância que tem os registros
que são de grande valor para cada um de nós. Nós só podemos ler hoje o livro de Mórmon porque foram registrados as vontades do Senhor, os ensinamentos, as profecias foram todas registradas e hoje nós temos porque alguém registrou as palavras de Deus e por isso nós temos essa escritura hoje. Então, aqui a gente aprende dessa importância de ter registrado as coisas em nossa vida. 1 Nef 1, de 11 a 13, diz: E eles descenderam e andaram pela face da terra, e o primeiro veio e colocou-se diante de meu pai, e deu-lhe um livro, e ordenou-lhe que o lesse. E aconteceu que, enquanto lia, ele ficou cheio do Espírito do Senhor. Ele leu, dizendo: Ai, ai de Jerusalém, pois vi tuas abominações. Sim, e meu pai leu muitas coisas concernentes a Jerusalém, que ela seria destruída, assim como seus habitantes, muitos morreriam pela espada e muitos seriam levados cativos para a Babilônia. Então, aqui Nef está relatando sobre os ensinamentos do pai, né? Onde o pai leu um livro e nesse livro ele ficou cheio do Espírito do Senhor enquanto ele lia esse livro e aí ele viu que essa destruição de Jerusalém, devido às suas abominações, aconteceria. E aconteceu que depois de ter lido e visto muitas coisas grandes e maravilhosas, meu pai prorrompeu em exclamações ao Senhor, tais como: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Alto nos céus está o teu trono, e teu poder e bondade e misericórdia estende-se sobre todos os habitantes da terra. E porque és misericordioso, não permitirás que pereçam aqueles que vierem a ti. E era desta maneira que meu pai falava ao louvar ao seu Deus, pois sua alma regozijava-se e todo o seu coração estava cheio por causa das coisas que vira, sim, que o Senhor lhe havia mostrado. Então, Nef aqui está fazendo um relato das visões e da comunicação que Leí, que era o seu pai, teve com Deus. Então, Leí recebeu uma revelação de todas as coisas que ele deveria fazer. Então, Nef aqui faz um registro desses ensinamentos de Leí, que era seu pai. E ele continua, no capítulo 3, de 19 a 20. E eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros, para que preservemos para nossos filhos o idioma de nossos pais, e também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, as quais lhes foram dadas pelo Espírito e pelo poder de Deus desde o começo do mundo até o tempo presente. Então, aqui a gente aprende mais uma vez a importância, né, a sabedoria de obter esses registros destas placas, como nós já ensinamos nas aulas anteriores, na introdução, e como chegou o livro de Mórmon até nós. Então, você vai entender o quanto era importante, né, e sábio para Deus, para que nós tenhamos esse acesso a esses registros nos dias atuais, que são as escrituras, que são o livro de Mórmon nesse caso. E depois de haverem rendido graças ao Deus de Israel, meu pai, Leí, tomou os registros que estavam gravados nas placas de latão e examinou-os desde o princípio. Então, olha só, depois que Leí, o pai de Nef, acessou esses registros, ele começou a examinar aquelas placas, todo esse registro ele começou a examinar. E ele viu que continham os 5 livros de Moisés, que faziam um relato da criação do mundo e também de Adão e Eva, que foram os nossos primeiros pais. E também o registro dos judeus, desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias, rei de Judá. Então, olha quanto conteúdo interessante havia nesses registros e a importância de obter esses registros. 1 Nef 5, de 13 a 15, e também as profecias dos santos profetas, desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias, e também muitas profecias que foram proferidas pela boca de Jeremias. E aconteceu que meu pai, Leí, também descobriu nas placas de latão uma genealogia de seus pais. Soube, portanto, que ele descendia de José, sim, aquele mesmo José que era filho de Jacó e que fora vendido no Egito e que fora preservado pela mão do Senhor para que pudesse preservar seu pai, Jacó, e toda a sua casa, evitando que morressem de fome.
e foram também tirados do cativeiro e da terra do Egito pelo mesmo Deus que os havia preservado. Olha só quanto ensinamento, quanto conteúdo ele aprendeu após obter o acesso a esses registros, né? No caso, Leí. E ele Nefe continua falando do pai dele, né? Que teve essa visão, que teve essa inspiração e essa conversa com Deus para poder obter esses registros. Então, em 1 Nefe 5, 16 a 18, ele continua: E assim meu pai, Leí, descobriu a genealogia de seus pais. Labão também era descendente de José, razão porque ele e seus antepassados haviam mantido os registros. Então, esses registros na qual Leí estava querendo ter acesso, eles estavam em posse de Labão, que também era descendente de José, assim como Leí. Por isso que esses registros estavam com Labão. Então, quando meu pai viu todas essas coisas, encheu-se do espírito e começou a profetizar sobre os seus descendentes, que essas placas de latão iriam a todas as nações, tribos, línguas e povos que fossem de sua descendência. Então, aqui ele teve aí essa revelação, sabendo que todo esse conteúdo iria para todas as nações, tribos, línguas e povos, que é o que está acontecendo nos dias atuais, quando nós temos acesso ao livro de Mórmon. Disse também que as placas de latão jamais seriam destruídas ou escurecidas pelo tempo, e profetizou muitas coisas sobre sua semente. E aconteceu que até então meu pai e eu havíamos guardado os mandamentos que o Senhor nos dera, e havíamos obtido os registros que o Senhor nos ordenara, e havíamos examinado e visto que eram de grande valor. Sim, de tão grande valor que poderíamos preservar os mandamentos do Senhor para os nossos filhos. Era, pois, sábio para o Senhor que os levássemos conosco enquanto viajávamos pelo deserto rumo à terra da promissão. Ou seja, aqui ele já está relatando no capítulo 5 da importância, né, de eles terem adquirido esses registros para poderem, assim, examinar, né, e descobriram também que era de grande valor, né, para a posteridade deles. Então, eles, ao obter esses registros, eles receberam esse sentimento, aí sentiram que eles estavam em posse de algo de grande valor, que eram as placas de latão, que hoje é o livro de Mórmon. Então, nós finalizamos esse registro, né? Nós finalizamos aqui esse primeiro tópico, aprendendo sobre a importância da palavra de Deus, que a palavra de Deus é de grande valor para cada um de nós, né? E foi exatamente isso, sabendo da importância dessa palavra de Deus, que eles passaram por muitos desafios para obter essas placas, para assim poder obter esses registros na qual nós temos acesso nos dias atuais. Agora nós vamos aprender sobre algumas coisas que aconteceram nesse percurso, né? Para eles poderem obter a placa, muitas coisas, essas placas de latão, muitas coisas aconteceram no caminho. Então, nós vamos aprender nesses próximos tópicos e eu convido você a ficar aqui comigo até o final. Próximo tópico. Posso obter e fortalecer meu testemunho ao me voltar para o Senhor. 1 Nefe 2, de 1 a 3. Pois eis que aconteceu ter o Senhor falado a meu pai, sim, num sonho, dizendo: Bendito és tu, Lei, pelas coisas que fizeste, e porque foste fiel e declaraste a este povo as coisas que te ordenei. Então, Lei estava tendo essa comunicação com Deus e estava sendo obediente. Eis que procuraram tirar-te a vida. E aconteceu que o Senhor ordenou a meu pai, num sonho, que partisse com a família para o deserto. E aconteceu que ele foi obediente à palavra do Senhor, fez, portanto, o que o Senhor lhe ordenara. Então, olha só, Leí teve uma visão, ele conversou com Deus, sentiu que deveria juntar, né, partir com sua família para o deserto, e ele foi obediente, porque essa era a vontade de Deus, para que ele pegasse a sua família e fosse para o deserto. E aconteceu que ele partiu para o deserto, e deixou sua casa e a terra de sua herança, e o seu ouro, sua prata e suas coisas preciosas, e nada levou consigo a não ser sua família, e provisões e tendas, e partiu para o deserto. E desceu pelos limites, perto da costa do Mar Vermelho, e viajou pelo deserto
do lado mais próximo do Mar Vermelho, e viajou pelo deserto com sua família, que consistia em minha mãe, Saria, e meus irmãos mais velhos, Lamã, Lemuel e Sam. Então, Nefe era o irmão mais novo. E aconteceu que, depois de haver viajado 3 dias pelo deserto, ele armou sua tenda num vale à margem de um rio de águas. Então, olha só, Leí recebeu a instrução de Deus para que ele pegasse a sua família e fosse para o deserto. E assim foi o que ele realizou. Foi para o deserto, e assim que Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, eles estavam murmurando contra o seu pai. Então, pelo fato de eles saírem de Jerusalém, daquela vida confortável, que estava tudo estabelecido, e o Senhor pediu para que Leí levasse a sua família para o deserto, que eles não iam ter o mesmo conforto. Então, os filhos mais velhos, que era Lamã e Lemuel, começaram a reclamar e murmuravam por desconhecerem a maneira de proceder daquele Deus que os havia criado. Nem acreditavam que Jerusalém, aquela grande cidade, pudesse ser destruída, conforme as palavras dos profetas, e assemelhavam-se aos judeus que estavam em Jerusalém, que procuravam tirar a vida de meu pai. Então, os judeus achavam que Leí estava profetizando coisas indevidas, coisas da cabeça dele, achando que ele estava não sendo obediente ou recebendo revelações de Deus. Então, assim como os judeus queriam matar Leí, achando que não tinha nada a ver aquilo que ele estava pregando, né, os filhos dele também estavam agindo da mesma maneira, os filhos mais velhos, Lamã e Lemuel, né, pelo pai ter decidido ir com a família para o deserto. E aconteceu que eu, Nefe, sendo muito jovem, embora de grande estatura, e tendo também grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor, e eis que ele me visitou e enterneceu meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Então, ou seja, tinha os 2 filhos mais velhos que não estavam acreditando em nada no pai, só reclamando daquilo que estava acontecendo, e por outro lado, Nefe queria saber os mistérios de Deus, orou perguntando aí sobre todas as coisas que estavam acontecendo, e ele sentiu no coração que ele deveria acreditar naquilo que o pai dele estava dizendo. E por esta razão não me revoltei contra ele, como meus irmãos, e falei a Sam, contando-lhes as coisas que o Senhor me havia manifestado por meio de seu Santo Espírito. E aconteceu que ele acreditou em minhas palavras. Então, eram os 4 irmãos, Nefe, que era o mais novo, e os 2 mais velhos, Lamã e Lemuel, sempre reclamando das coisas que estavam acontecendo, principalmente reclamando do pai, que havia tirado toda a família, e também havia o seu irmão Sam, que acreditou e foi para o lado de Nefe. Mas eis que Lamã e Lemuel não quiseram dar ouvidos às minhas palavras, e aflito pela dureza de seu coração, roguei ao Senhor por eles. E aconteceu que o Senhor me falou, dizendo: Bendito és tu, Nefe, por causa de tua fé, porque me procuraste diligentemente com humildade de coração. Olha só, Nefe aqui recebendo a resposta de Deus, falando que o Senhor estava feliz por conta da fé dele e por ele ser uma pessoa que estava procurando a Deus de modo diligente e principalmente com humildade de coração, dando ouvidos assim às palavras de Deus, né? Dando ouvido às palavras de Leí, o seu pai, coisas que Lamã e Lemuel não estavam fazendo. Próximo tópico: Deus vai preparar um caminho para que eu faça a sua vontade. Quando o Senhor ordenou aos filhos de Leí que obtivessem as placas de latão, ele não lhes deu instruções específicas sobre como fazê-lo. Muitas vezes isso acontece em relação à direção que recebemos de Deus e pode nos levar a sentir que ele nos pede uma coisa difícil. Então, todos aqueles registros das placas, todos os conteúdos da placa de latão, aonde Leí obteve, nós vamos entender e aprender sobre como eles obtiveram essas placas de Labão, que também era descendente de José, assim como Leí. Nós aprendemos que quando o Senhor ordenou os filhos de Leí que obtivesse essas placas, ele não falou exatamente como ele iria fazer isso. Esse que é o ponto. Muitas vezes isso acontece na nossa vida. Existe o desafio a ser enfrentado,
mas a gente não sabe muitas vezes como enfrentar esses desafios. Então, nós precisamos ter o quê? A companhia do Espírito Santo para poder nos orientar, assim como foi orientado. Nós vamos aprender aqui nos próximos slides. O Espírito Santo orientou a Nef sobre exatamente as coisas que ele deveria fazer para poder ter acesso às placas de latão. Então, o Espírito Santo, ele guiou eles, né? Ou seja, Deus não dá todas as coisas específicas de como você deve fazer, mas você deve sentir o Espírito Santo te guiando e orientando para você saber o que você precisa fazer na sua vida. 1 Nef 3:5, e agora eis que teus irmãos murmuraram, dizendo que lhes pedi uma coisa difícil. Eis, porém, que não sou eu quem o pede, mas é uma ordem do Senhor. Mais uma vez eles reclamando. Mas olha só qual foi a atitude de Nef, né? Quando o Senhor nos pede algo difícil para fazer, podemos ler essa escritura aqui e assim nos fortalecer. Diz assim: e aconteceu que eu, Nef, disse a meu pai: eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens, sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. Então, ou seja, Nef foi obediente. Como diz a Escritura, eu irei e cumprirei as ordens do Senhor. Então, ao contrário dos seus dois irmãos que ficavam murmurando, Nef foi obediente e seguiu aí as ordens do Senhor para poder obter esses registros das placas de latão, que é exatamente o livro de Mórmon que nós temos hoje. Então, eu espero que você esteja entendendo, parece um pouco complicado, por isso eu convido você a ler as Escrituras, a ler o livro de Mórmon, tá bom? Aqui é só um panorama geral e, assim, os principais ensinamentos que nós podemos extrair das Escrituras. 1 Nef 3, de 15 a 16. Mas eis que eu lhes disse, assim como vive o Senhor e vivemos nós, não desceremos para o deserto onde está o nosso Pai, até havermos cumprido o que o Senhor nos ordenou. Sejamos, portanto, fiéis aos mandamentos do Senhor, desçamos, pois, a terra da herança de nosso pai, porque ele deixou ouro e prata e toda espécie de riquezas. E tudo isso ele fez por causa dos mandamentos do Senhor. No 1 Nef 3, o que a gente aprende? Que os filhos de Leí retornaram a Jerusalém para obter as placas de latão, né? O Senhor, ele instruiu a Leí, né, a levar a sua família para o deserto, e o Senhor instruiu a Leí juntamente com Nef para que eles voltassem a Jerusalém para obter esses registros. Lembra que nós lemos no primeiro tópico, estudamos aqui, obter esses registros que são as placas de latão? Então, os filhos de Leí, eles retornaram para Jerusalém para obter as placas de latão. Só o que aconteceu? Labão recusa-se a entregar as placas, e Nef exorta e encoraja seus irmãos. Labão rouba-lhes os bens e tenta matá-los. Lamã e Lemuel agridem Nef e Sam e são reprovados por um anjo. Então, olha só o que está acontecendo aqui na história. Nef, juntamente com seus irmãos, foram até Jerusalém, como era uma ordem que eles haviam recebido de Deus para obter aquelas placas, eles foram até lá para pegar aquelas placas de latão que estavam com quem? Com Labão. Só que Labão recusou a entregar essas placas. Não só recusou a entregar essas placas, mas Labão roubou todos os bens e tentou matar Lamã e Lemuel. E aí o que aconteceu? Com esse fato de eles terem tido insucesso, né, de não conseguir pegar as placas, de terem sido roubados por Labão, eles começaram a agredir Nef e Sam. E aí, quando eles fizeram isso, um anjo apareceu para eles e reprovou a atitude deles. Olha só, uma manifestação aí de Deus aí para Lamã e Lemuel, através de um anjo, para que ele parasse de agredir Sam e Nef. Bom, foram várias dificuldades que Nef encontrou. O Senhor preparou um caminho para que Nef pudesse cumprir suas ordens. Então, é aquilo que nós estamos extraindo de aprendizado aqui dessa história, né? Que existem aí as ordens do Senhor, existem aí os nossos chamados, as nossas responsabilidades, os nossos desafios na nossa vida, para que nós possamos fazer as coisas.
Muitas vezes Deus pede para que nós façamos algo, mas ele não nos ensina como fazer algo. E aí vem a importância de nós termos a companhia do Espírito Santo para tomarmos as melhores decisões na nossa vida. E sabemos também que o Senhor, ele prepara um caminho, né? Assim como ele preparou um caminho para Nefe, para que ele pudesse alcançar o objetivo de pegar essas placas. Então, da mesma maneira que o Senhor preparou um caminho para Nefe alcançar o objetivo, que é pegar essas placas, nós vamos aprender como que ele pegou essas placas mais para frente, né? A gente aprende também que Deus, né, assim como Jesus Cristo, preparou um caminho para cada um de nós, né? Ao saber que o Salvador superou todas as coisas em seu lugar, o que você se sente inspirado a ir e cumprir? Né? Então, ou seja, Deus também enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus e preparar o caminho para que a gente pudesse voltar à presença de Deus. Assim como Deus preparou um caminho para Nefe obter as placas, né, e cumprir as suas ordens, Deus também enviou o seu Filho Jesus Cristo para preparar o caminho para que a gente pudesse voltar à sua presença. Próximo tópico, lembrar-me das obras de Deus pode me dar a fé necessária para obedecer a seus mandamentos. Então, olha só, lembrar-me das obras de Deus pode me dar a fé necessária para obedecer aos seus mandamentos. Então, é importante aí nós termos memórias, lembrar das coisas, das obras de Deus, né? Para não achar que a fé, né, ou a igreja, ou Deus, Jesus Cristo, não existem, não. Eles sempre existiram, sempre foram realizadas obras, Deus sempre realizou suas obras, a gente tem que estar sempre lembrando destas coisas, que é exatamente o tópico. Lembrar-me das obras de Deus pode me dar a fé necessária. Então, é importante aí a gente estar sempre lembrando para ter fé e ser obediente. Primeiro Nefe 4:1. E aconteceu que falei a meus irmãos, dizendo: subamos novamente a Jerusalém e sejamos fiéis aos mandamentos do Senhor, pois eis que ele é mais poderoso que toda a terra. Então, por que não há de ser mais poderoso que Labão e seus 50, sim, ou mesmo suas dezenas de milhares? Então, Nefe falou com o seu irmão, falando que ia subir novamente a Jerusalém, porque os irmãos mais velhos, Lamã e Lemuel, foram e não tiveram sucesso, né, em obter as placas, mas Nefe disse que ele iria novamente a Jerusalém, porque ele era fiel aos mandamentos de Deus. E ele fala: subamos, portanto, sejamos fortes como Moisés. Olha aí, lembrando das obras de Deus. Então, nesse momento, Nefe estava lembrando das obras de Deus quando ele cita Moisés. Então ele fala: sejamos fortes como Moisés, porque ele, por certo, falou às águas do Mar Vermelho e elas dividiram-se para um e para o outro lado. Então, se Moisés falou para o mar abrir e as águas se dividiram ao meio, Nefe estava falando: eu também vou conseguir aquilo que o Senhor me pede, que o Senhor está comigo. Se Moisés conseguiu, eu também vou conseguir. Então, essa era a lembrança. E nossos pais saíram do cativeiro passando sobre terra seca e foram seguidos pelos exércitos de Faraó, que se afogaram nas águas do Mar Vermelho. Agora, eis que sabeis que isso é verdade. E sabeis também que um anjo vos falou. Como, pois, podeis duvidar? Então, ele está falando com os irmãos assim: poxa, até um anjo apareceu para vocês, né, Lamã e Lemuel? Até um anjo apareceu para vocês. Como que vocês podem duvidar que essa é a vontade de Deus? Aí ele continua: subamos, o Senhor tem poder para livrar-nos, como livrou nossos pais, e para destruir Labão, como destruiu os egípcios. Então, assim como Nefe lembrou que ele precisava ser forte como Moisés, que ele precisaria obter essas placas, né? Ele falou: do mesmo jeito que o Senhor ajudou Moisés a abrir o Mar Vermelho e destruir os egípcios, ele também vai destruir Labão e nós vamos ter sucesso. Essa era a visão de Nefe. E quando voltamos à tenda de meu pai, eis que sua alegria foi completa e minha mãe ficou confortada. E ela falou, dizendo: agora sei com certeza que o Senhor ordenou a meu marido que fugisse para o deserto, sim. E tenho também certeza de que o Senhor protegeu meus filhos e livrou-os das mãos de Labão. E deu-lhes o poder de executarem o que o Senhor lhes havia ordenado. E desse modo ela falou. Bom, aqui
Saria, a esposa de Leí, falando, né, que era a mãe de Nefe, que ela estava confortada, que eles tinham alcançado o objetivo de obter aquelas placas que estavam na mão de Labão. Labão e Lemuel não conseguiram de início pegar aquelas placas, mas Nefe conseguiu pegar as placas, né? Ele levou os registros até o seu pai Leí. Então, aqui a sua mãe, Saria, estava contente, falando que ela sabia agora, com certeza, de que o Senhor tinha falado com o seu marido para que fugisse de Jerusalém e fosse para o deserto para alcançar esse objetivo. Então, ela estava feliz, ela estava contente nesse momento. E ainda nós vamos aprender como que Nefe obteve essas placas. Aqui está a resposta. Fui conduzido pelo Espírito, que é o último tópico desta aula. E nós podemos aprender que nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito para poder alcançar os nossos objetivos na nossa vida. Esse é um dos ensinamentos dessa aula. Então, aqui eu estou contando uma história sobre essa família de Leí, que saiu de Jerusalém cerca de 600 anos antes de Cristo, né? Ordenados pelo Senhor, foram até o deserto, foi ordenado também a voltar para Jerusalém para buscar essas placas de latão que estavam em posse de Labão, onde tinha todos os registros da família de Leí, ou seja, todos os registros aí dos profetas que registraram, né, os ensinamentos de Deus, as profecias referentes aos povos que viveram aqui nas Américas. Era tanto conteúdo bom que tudo isso foi feito porque eles foram conduzidos pelo Espírito. Então, se nós temos hoje o livro de Mórmon, essa escritura, esse registro sagrado em nossas mãos, é porque eles foram conduzidos pelo Espírito a agir dessa maneira. Então, é desse jeito que nós precisamos fazer na nossa vida. E aí, em 1 Nefe 4, 6 a 8, Nefe diz: E fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Não obstante, segui em frente e, chegando perto da casa de Labão, vi um homem que havia caído no chão, diante de mim, porque estava bêbado de vinho. E, aproximando-me dele, vi que era Labão. Olha só, primeiro ele não sabia como que ele ia pegar as placas, as placas que estavam em posse de Labão. Ele não sabia como fazer isso, né? E ele foi conduzido pelo Espírito a ir em frente e até o local onde estava Labão para poder obter essas placas. E quando chegou lá, o que ele viu? Ele viu Labão caído no chão, bêbado. E um homem bêbado, caído no chão, ficou muito mais fácil para ele poder obter as placas. E fui compelido, e aconteceu que fui compelido pelo Espírito a matar Labão. Mas disse em meu coração: nunca fiz correr sangue humano, e contive-me e desejei não ter de matá-lo. Então, ou seja, Labão estava bêbado, caído ali na frente dele, mas o Espírito falou para Nefe: mata Labão. Mas Nefe falou: eu não tenho não tenho vontade, não tenho desejo de fazer correr sangue humano, né? Isso não é de mim fazer isso. E aí veio a resposta no versículo 11. E o Espírito disse-me outra vez: eis que o Senhor o entregou em tuas mãos. Sim, e eu sabia também que ele procurara tirar minha vida e que não daria ouvidos aos mandamentos do Senhor e também se apoderara de nossos bens. Então, ou seja, o Espírito falou mais uma vez para ele que o Senhor estava entregando Labão nas mãos dele, que Labão poderia tirar a sua própria vida e que também tinha roubado os bens. Então ele lembrou ali das coisas que havia acontecido e que o Espírito estava falando para ele. E aconteceu que o Espírito me disse outra vez: mata-o, pois o Senhor entregou em tuas mãos. Olha só a importância de nós ouvirmos o Espírito. Nesse caso aqui, ele nunca tinha matado uma pessoa, mas o Espírito falou para ele que ele deveria fazer isso. Nós vamos entender o porquê que o Espírito falou isso. Então, vamos lá. E aconteceu que o Espírito me disse outra vez: mata-o, pois o Senhor entregou em tuas mãos. Eis que o Senhor mata os iníquos, para que sejam cumpridos seus justos desígnios. Melhor é que pereça um homem do que uma nação, degenere e pereça na incredulidade. Então, olha só, o Senhor sabia que ele deveria matar Labão, e foi assim que Nefe fez. Ele foi lá, matou Labão para poder obter os registros. Mas ele só fez isso porque ele ouviu a voz do Espírito. E porque o Senhor disse que melhor é que pereça um homem do que uma nação degenere e pereça na incredulidade. Ou seja,
ele estaria salvando aí gerações e gerações aí de sua posteridade ao fazer tomar essa atitude. Bom, a próxima aula, primeiro NEF 6 a 10, convido você a estar comigo aqui na semana que vem. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, quer completar sobre esses ensinamentos que nós tivemos aqui, dessas escrituras, se você tiver algum testemunho, compartilhe aqui o seu testemunho nos comentários. Se você não conhece o livro de Mórmon, quer ganhar um livro de Mórmon, eu convido você a ler e aprender sobre todas as histórias nos detalhes, né? Clique aqui no link que está aqui nos comentários abaixo e solicite um exemplar, que esse exemplar vai chegar na sua residência, tá? Se você quer ler um livro de Mórmon, quer ganhar um livro de Mórmon, clique nesses comentários aí e solicite um exemplar. Eu convido também a você assistir os vídeos que está aqui no canal sobre essas histórias do livro de Mórmon, né? Sobre essa história de Nefe matar Labão, Nefe buscar aí as placas, Nefe tendo essa relação com seus irmãos. Então, toda essa história inicial do livro de Mórmon, desses capítulos iniciais, eles estão aqui registrados nesses vídeos e eu convido você a assistir os vídeos para que você possa entender melhor, tá certo? Bom, muito obrigado a todos, eu fico por aqui, até a próxima semana. Forte abraço.